Gente, finalmente saiu o capítulo 14 de Solo Leveling Ragnarok, tá? E, cara, o capítulo tem insano. Nos 13 primeiros capítulos, a gente soube que temos novos vilões aqui, tá? No final de Solo Leveling, a gente sabe que o Monarca das Sombras, no caso Sing Ji-woo, eliminou todos os monarcas e tudo mais. Usou a taça da reencarnação e restaurou tudo, tá? Só que depois o cara descobriu que existem novos vilões. Em Solo Leveling, quando a Shiborin apareceu a primeira vez, ele explicou-lhe sobre o ser absoluto, que existia um ser absoluto que criou tantos monarcas quanto os governantes, tá? Mas o Ashibori não havia dito de onde é que veio esse ser absoluto, entendem? E basicamente esse ser absoluto é que criou todo mundo, então o cara é que deu poderes nesses caras. Mas, gente, o que a gente soube em Solo Leveling Ragnarok é uma coisa que, sei lá, nos deixou assim meio tipo, o quê? Então, gente, o que é que acontece? Aqui em Solo Leveling Ragnarok soubemos que, além daquele ser absoluto, existem outros seres absolutos, como se fossem irmãos daquele cara, tá? Ou seja, existem outros deuses, tá? Existem muitos seres absolutos, na verdade. Ao certo ainda não sabemos quanto é que eles são em número, mas sabemos que existem outros deuses. E agora, o inimigo agora é um deus. E esses seres absolutos têm um nome, tá? É um grupo composto de deuses e tudo mais, e são chamados de Itarins. E, gente, assim que esses caras descobriram que mataram o seu companheiro, o seu irmão e tudo mais, eles basicamente se reuniram, chamaram todo mundo, chamaram geral e decidiram o que fariam a respeito. E por mais engraçado que pareça, os caras simplesmente decidiram que o poder desse ser absoluto que morreu seria de quem pegar primeiro. Entenderam? Porque esses caras são malucos, esses deuses, porque os caras se divertem assistindo à destruição das suas próprias criaturas, entendem? E foi por essa razão que o ser absoluto que estava nesse universo, tá, foi morto pelos governantes, tá? Porque o cara estava simplesmente a se divertir vendo as suas criaturas morrendo. Mas depois as suas criaturas revoltaram-se e acabaram lhe matando, entende? E, gente, vocês sabem que agora o Monarca das Sombras já não tem mais nenhum limitador, já não tem nenhum sistema que limita o poder dele, tá? O cara virou o poder puro, tá? O cara virou, digamos até, entre aspas, um deus. Então, gente, o cara quando soube da chegada, ou quando soube da existência desses seres absolutos, o cara decidiu ir para lá no espaço exterior para assim lidar com esses seres absolutos, ou com pelo menos os apóstolos desses seres. Então, basicamente, esses seres absolutos estão mandando apóstolos para a Terra, entendem? Parece que os caras estão preparando novamente uma guerra. Quer dizer, já tem uma guerra no espaço exterior do Monarca das Sombras, contra os Itarim, provavelmente, ou contra os apóstolos dos Itarim e tudo mais. E os caras estão mandando apóstolos para a Terra, entendem? Para, sei lá, isso para eles é uma diversão, para esses deuses. No entanto, gente, a gente sabe que o Sung Jin-woo fez um filho, tá? Ele fez um filho e o que é que o cara fez? O cara selou seu filho, tá? Selou de que jeito? Selou as memórias do seu filho, selou o poder do seu filho, porque ele queria que o seu filho vivesse como um humano normal, entendem? Mas com a chegada dos seres absolutos, o cara se sentiu obrigado a mandar o Beros para a Terra e assim retirar o selo do seu filho, que se chama Sung Soo. Mas o Beros, quando chegou, o cara já havia tirado o seu selo, entende? E outra coisa, o Sung Jin-woo criou uma espécie de sistema também que vai ajudar, que vai servir como um guia para o seu filho subir de nível, tá? E só para dizer, o cara não vai se tornar o novo monarca das sombras. Esse sistema simplesmente vai ajudá-lo a subir de nível, tá? Vai servir de um guia, entendem? Segundo o Beros, com esse capítulo 14 que saiu agora, só existe o monarca das sombras. Então, o título que esse cara vai receber lá na frente, só temos que esperar para saber. E de dizer, gente, que assim que o Beros apareceu, explicou para ele sobre o sistema e tudo mais. E sobre o seu pai, porque na cabeça do cara ele só sabia que o seu pai desapareceu, que os seus pais sumiram, entendem? Aí o Beros explicou que não sumiu, que o cara foi lá no espaço exterior travar uma guerra e tudo mais. Ele explicou essa parada toda. Mas o que o Beros não sabia é que a mãe do cara também sumiu, tá? Mas o Beros disse que a mãe do cara não foi com o Monarca das Sombras. Disse que a mãe do cara ficou aqui. Então, se a mãe
do Surru sumiu, provavelmente deve ser obra dos apóstolos dos Itarins. Os apóstolos são basicamente soldados dos Itarins, digamos assim. E ele disse que o cara tinha que se tornar forte, tem que se tornar forte e recuperar assim o poder do Berus em si para eles conseguirem salvar a mãe do Surru e lidarem com esses apóstolos, tá? E o cara proteger a terra. E outra coisa, gente, aqui também temos caçadores, tá? Temos caçadores, e deixa eu só dizer, a aparição de portais aqui nesse mundo, tá? É por conta dessa guerra que está a haver no espaço exterior e por conta dos soldados desses Itarins que estão a ser enviados para aqui. Por isso que começou novamente a aparecer portais e começou novamente a era das dungeons, né? A era das guildas, dos caçadores e tudo mais. É basicamente a mesma coisa, só é uma nova era, né? Por exemplo, aqui a diferença é que os portais aqui começaram a aparecer simplesmente há 3 anos, entendem? E é isso. Então, gente, o que é que aconteceu? À medida que o cara ia tendo essas suas experiências, à medida que o Sun Tzu ia tendo suas experiências, o cara acabou por conhecer o descendente do Rakan. Rakan, para quem não sabe, é o monarca das bestas, tá? Aquele cara que havia levado uma sova lá no início. Sim, o cara tem descendente. E, para surpresa de muitos, ele não é o único monarca que tem descendentes. Todos os monarcas deixaram descendentes. E só para dizer, os apóstolos dos Itarins usaram o Brock. Brock é basicamente, era o guardião desse descendente. Tá? Tipo, é o cara que estava a guardar este descendente, que estava ali a proteger e tudo mais à medida que o cara crescia. Mas esse guardião foi, de certa forma, traiu o descendente do Rakan, entendem? Mas acho que não traiu necessariamente, tipo, por vontade própria. Os Itarins, no caso, né? Os apóstolos dos Itarim usaram uma parada nesse cara, tá? Como se estivessem a manipulá-lo, tá? Usaram uma coisa no olho desse cara e o cara simplesmente decidiu trair o descendente do Rakan, tá? Tanto até que usava a mana desse cara, usava o corpo desse cara para se fortificar, tá? Mas por conta da intervenção do Sun Tzu, o cara acabou por ser eliminado depois. Isso até com a ajuda do próprio descendente do monarca das bestas, tá? E no final, após o Brock ter sido derrotado, o Rakan, quer dizer, o descendente do Rakan não tinha onde ficar, já não tinha mais um santuário, já não tinha mais um guardião. Então o cara basicamente faz parte da equipa do cara, tá? O cara agora é aliado do cara. Então o descendente do monarca das sombras, no caso Sun Tzu, decidiu dar um aposento para o descendente do monarca das bestas, entendem? E o mais engraçado que parece, e por mais engraçado que pareça, esse aposento é na Dungeon das Sombras, tá? O cara arranjou um lugar lá na floresta da Dungeon das Sombras e deixou lá o descendente do monarca das bestas, no caso o Grey, tá? O cara até foi o cara que ele nomeou também e tudo mais. Mas é aquilo, o cara como precisava ou precisa saber mais sobre os Itarins, sobre os apóstolos dos Itarins e tudo mais. Por conta disso, o Sun Tzu disse que viu a memória do descendente do monarca das bestas e percebeu que puseram alguma coisa nos olhos do Brock, entendem? Aquilo que eu expliquei há pouquinho. Então o cara disse que só viu isso e tudo mais. E ele disse que precisava de mais informações. Daí o Berus disse que se calhar se ele mordesse ou se ele comesse o corpo do Brock, no caso, talvez conseguiria mais informações, tá? Afinal, essa é uma das capacidades desse cara. Daí o cara disse que quando comeu e tudo mais, infelizmente não encontrou nenhuma memória dos Itarins, nem dos apóstolos dos Itarins. Disse que provavelmente os Itarins fizeram uma lavagem cerebral, provavelmente os apóstolos dos Itarins fizeram uma lavagem cerebral no Brock. Mas disse que pelo menos viu memórias de alguns humanos, tá? Disse que alguns humanos, alguns caçadores no caso, ajudaram o Brock a criar essa guilda da hiena, tá? Ajudaram o Brock a criar isso e tudo mais. E provavelmente estão a trabalhar junto. O nome dessa guilda é Ceifadores, alguma coisa assim. E ele disse que se eles procurarem saber mais a fundo sobre essa guilda, provavelmente teriam mais informações sobre os Itarins ou sobre os apóstolos dos Itarins.
Depois do nada nos mostraram um cara da guilda dos ceifadores, na verdade o CEO, o vice-CEO da guilda dos ceifadores, até uma pequena discussão com alguém que fazia parte da associação dos caçadores e tudo mais. E esse cara o questionava se o cara sabe de alguma coisa sobre o que aconteceu com a guilda da hiena, que é onde o Brock fazia parte, tá? Que é onde o ex-guardião do descendente do Rakan fazia parte, após ser manipulado pelos Itarins. E o cara disse que não sabe de nada e tudo mais. E o cara do outro lado disse que o cara tinha que resolver isso antes do cara voltar, entende? Porque mesmo que a lei, por exemplo, não seja forte o suficiente, o cara pelo menos deveria temer o presidente dessa associação. Mas, gente, o que me deixou mais assim, mais perplexo, o que eu fiquei sem entender nada foi o quê? Foi que esse cara tinha uma coisa na mão que parece que se chama poeira estelar, alguma coisa assim. Então, aquela poeira que o cara, quer dizer, aquela coisa que se chama de poeira estelar ou alguma coisa parecida, serve como um estimulante de despertar, tá? Tipo, aquilo permite que o cara desperte novamente, tá? E você sabe que quando uma pessoa tem um segundo despertar ou um terceiro, o seu nível de poder aumenta. E o cara disse que se essa coisa funcionar, ele já não será menosprezado pelos outros. E cara, provavelmente essa coisa aí lhe foi entregue pelos Itarins, tá? Ou pelos apóstolos dos Itarins, tá? Aparentemente alguns caçadores são do mal e estão a trabalhar com os Itarins ou com os apóstolos dos Itarins em troca de favores. Então, gente, o capítulo terminou por aí, o capítulo está insano, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Solo Leveling, por favor, ponham a vossa inscrição e comentem cá embaixo. O que é que vocês acharam sobre esse capítulo? E para quem não sabe onde assistir, está lá no site da Skeletor, alguma coisa assim. Vou pôr o site dele aqui na descrição e vocês dão lá uma conferida, tá? Abraço e até a próxima.